para gravar. Pronto, estamos gravando. Então hoje a gente vai falar sobre a organização de bancos de dados e o uso do Excel, né? Na verdade eu vou falar um pouquinho sobre alguns princípios que eu acho relevantes pela minha experiência, que a gente deve pensar, né, quando a gente está construindo um banco de dados, ou do zero, como de certa forma a gente vai fazer agora, que é a minha primeira experiência, tá? Nesse sentido, construir um banco de dados do zero, ou quando a gente está trabalhando com grandes bases de dados, tá? Então é interessante a gente ter algumas noções do que dá para fazer, o que é importante ter na base de dados, aonde é que eu busco as informações mais importantes para poder analisar bem os dados, enfim. Tá? Então, essa breve apresentação de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, a gente vai começar, né, colocando uma coisa que é bastante importante. Né? Um banco de dados bem projetados, né, ele promove uma boa entrada e garante que a gente tenha uma recuperação de dados de forma consistente. Ajuda a gente a evitar dados duplicados, evita retrabalho, evita muitas vezes coletar informação que de alguma forma já está coletada. Então, um bom banco de dados, ele consegue, inclusive, né, se ele é bem pensado, bem projetado, ele consegue dialogar com outras informações que existem disponíveis, informações públicas, né, ou de outros bancos de dados individuais que você tenha primários, de tal forma que um bom planejamento é essencial, né, para quem vai pensar numa pesquisa que vai utilizar dados quantitativos. Pensando na organização dos bancos de dados e imaginando que eu vou coletar os dados, tá? Que eu que vou elaborar o instrumento de coleta. O primeiro ponto, que é bastante importante, a gente viu na aula passada, é estabelecer as variáveis necessárias. Então, é identificar aquilo que eu preciso perguntar, aquilo que eu não posso deixar de perguntar. Tá? Um outro ponto importante é a gente ter nominação dessas variáveis de forma clara. Tá? Uma outra coisa importante também é ter essa informação bem organizada, uma em cada campo. Né? Pensar bem, né? Que tipo de informação eu vou querer. Uma coisa que é bem importante, assim, um banco de dados com questões abertas, né? Que eu coletei questões abertas. Vejam que na nossa pesquisa, praticamente a gente não tem questões abertas. No máximo a gente tem lá questões que não tem opção, mas que a resposta é muito objetiva. Qual é a média de cigarros que você fuma? Né? Que foi uma questão que a gente incorporou agora. Né? Qual é a média semanal de cigarros que se fuma, de produtos do tabaco? Então vejam que são questões objetivas, a sua maioria inclusive de múltipla escolha, né? O que para nós é interessante, né? Quando a gente está trabalhando com informações quantitativas, tá? Porque um banco onde a gente dá questões fechadas de múltipla escolha, ou com alternativas em que as respostas são muito objetivas e curtas, e numéricas de preferência, né? Eu vou ter um banco de dados muito mais limpo do que um banco de dados onde eu vou coletar texto, tem questões abertas, ou as pessoas vão digitar as respostas. Tá? Um exemplo disso, assim, se eu perguntar para as pessoas a cidade onde você nasceu, né? E a pessoa nasceu em São Paulo, vai ter São Paulo com tio, vai ter São Paulo sem tio, vai ter São Paulo escrito errado por algum errinho de digitação, e isso tudo, né, vai ser interpretado, quando a gente for fazer análise, como uma informação diferente, como se fosse um outro município. Tá? Então, quando a gente trabalha com essas informações, né, utilizando texto, né,
eu tenho muita chance de ter um grande trabalho lá na frente. Por outro lado, quando eu uso códigos, especialmente códigos que têm padrão, né, eu tenho um banco de dados extremamente limpo, tá? E onde a gente não vai ter confusão de duplicidade, tá? Eu trabalho às vezes com dados de municípios do Brasil. Então, se a gente for olhar, tem Belém no Pará e tem Belém na Paraíba. Tem uma série de cidades no Brasil que tem 3, 4 cidades em estados diferentes. Então, quando eu vou trabalhando com uma variável nominal, uma variável em texto, isso me gera uma confusão danada. Mas, se eu usar o código do IBGE, que ele é único, eu consigo, naquela informação, né, eu saber exatamente qual é o município que eu estou falando. Porque o código de Belém é diferente, né, de Belém do Pará é diferente de Belém de Caiçara, de Belém da Paraíba. Certo? Então, é bastante interessante quando a gente trabalha com códigos. Muitas vezes os códigos de IBGE são bem interessantes também, porque às vezes eles dizem algumas coisas. Por exemplo, os 2 primeiros números, eles são referentes ao número do estado. Então, quando eu olho lá um código do município do IBGE que começa com 25, eu sei que essa cidade já é da Paraíba. Tá? Então, é interessante quando a gente tem isso, porque essas informações também funcionam como chaves. Depois, se eu quiser pegar uma informação sobre um município, em outra tabela, eu posso usar esse código como uma forma de juntar 2 bancos de dados, ou agregar informação no banco de dados. A gente vai fazer isso hoje. Tá? Aqui tá, é um exemplo de um questionário, igual ao nosso. Tá? Esse aqui é o questionário da Pesquisa Nacional de Saúde. Então veja que aqui a gente tem uma série de informações, tá muito parecido, é muito parecido com o que a gente tem. Claro que esse aqui está mais bonito, mas a lógica é a mesma, tá? E aqui, né, os diversos módulos. Esse é um questionário gigante e ele tem vários módulos, assim como o nosso, que tem 8 dimensões, 8 módulos, tá? Então, vejam aqui, ó, tem a pergunta, em geral, como o senhor avalia a sua saúde? O número dessa pergunta é o código dessa pergunta é N001, tá? E as respostas aqui, 1, 2, 3, tá? Vejam que tem também, ó, siga para N1A. E assim vai, tá? Ele explica para onde vai, que caminho deve ir, né? Se a resposta for uma, vai para uma questão, se for outra, vai para outra. É aquele tipo de questão que a gente viu na semana passada, questões filtros, tá? E é assim que está o questionário. Então, está muito parecido com o que a gente viu semana passada. E isso aqui é o banco de dados. Este banco de dados é aqui num programa chamado SPSS, tá? Então a gente pega, baixa esse dado, vejam, tá? Que a gente tem aqui, essa linha aqui é a linha 293.725. Isso quer dizer que neste banco de dados eu tenho uma série de variáveis, precisamente 892 variáveis, tem 892 colunas, certo? E tem 293.725 linhas. Ou seja, eu tenho 892 informações sobre 290 mil pessoas. Vocês já tinham visto bancos de dados assim? Tem que falar, não vou conseguir ver mais o chat. Então, esses já viram assim? Não. Eu não. Então, é muito dado, né? E esse dado é disponível, tá? Esse dado a gente baixa da internet. Eu faço algumas pesquisas com esse banco de dados aqui. Esse banco de dados, ele entrevistou, né, mais de 90 mil pessoas. E ele tem informação de 293 mil pessoas. É uma pesquisa, né, sobre muitas coisas da saúde que foi feita no Brasil em 2013, em 2019, tá? Então veja o tamanho, o volume do banco de dados. Você sabe me dizer o que é esse 2 nessa coluna V026? Alguém sabe dizer?
que é que isso significa? Esse valor 2, ou esse valor 1 aqui na coluna A, 02010. Seria o valor da mesma variável? Não sei, tô chutando. Mas o que é que significa? Seria a quantificação do valor? Uhum. Então, pode ser muita coisa, né? Como é que a gente vai descobrir? Uhum. E como é que a gente vai descobrir isso? Então a gente vai ter que buscar um negócio. Tem esse 53 aqui na frente, na V0001, tá? Como é que eu vou descobrir o que é isso aqui? Utilizando algo que a gente chama de dicionário de dados. Já viram isso ou não? Dicionário de dados, Rafaela, que você trabalhou com dados ou não? Não, né? Pois é, né? Mas olha só que legal. Isso aqui é um dicionário de dados. Só que cortei aqui o problema, tá? O problema não. Cortei o cabeçalho ali, não sei porquê. Mas enfim, cada respostazinha, ó, a variável V001, ela é a unidade da federação. A descrição é essa, tá? Então, quando eu vi aqui que isso aqui é a V001 é 53, eu venho aqui e olho. O que quer dizer 53 na V001? Eu venho aqui e vejo que V001 é a unidade da federação onde a pessoa mora, tá? E 53 é do Distrito Federal. Então, esses grandes bancos de dados organizados na saúde, no IBGE, enfim, eles têm isso que a gente chama de dicionário de dados, tá? Então, veja que o banco é desse jeito, esses bancos têm muitos gigas de informação, tá? Eu trabalhei com um interno, um colega, um aluno lá da UFPB, o TCC dele, a gente usou 20 gigas de informação em CSV. A gente analisou um banco de dados de vendas de todos os medicamentos controlados do Brasil durante, se não me engano, 4 ou 5 anos. Tá? Então, se a gente... Por que eu estou falando isso? Porque independente do tamanho do banco de dados, se eu sei o que tem dentro dele lá, tá? E se eu sei manusear esse banco de dados, e se eu tenho, claro, capacidade de manusear esse banco de dados, aí eu não estou falando capacidade cognitiva, mas capacidade, assim, eu tenho que ter uma máquina que consiga fazer bem os dados, que consiga abrir os dados, que consiga rodar os dados bem, tá? Eu vou conseguir trabalhar, tá? Então eu vou conseguir fazer muita coisa com esses dados. O volume em si não necessariamente é um problema, tá? Desde que eu consiga ter uma pessoa que entenda, né? Como eu vou manusear o dado e uma aplicação, né? Um aplicativo, uma ferramenta que consiga trabalhar com esses dados. Então a gente usava, para trabalhar com isso tudo, a gente usava o R ou o Python, que são muito parecidos, né? A gente não, o Romulo, porque eu não entendia nada, sei mais ou menos. Então a gente trabalhava muito mais menos do que mais. Mas sei mais ou menos o que é o R e o que dá para fazer. Então, pelo menos isso eu consigo descobrir. Então, se a pessoa tiver a ferramenta correta, a gente consegue avançar bastante, tá? Então, isso aqui é o dicionário de dados. Está lá no site da Pesquisa Nacional de Saúde, a gente vai lá, a gente vai encontrar isso tudo, tá? Uma outra coisa, tá? A gente já viu ali os bancos de dados, tudo, mas uma coisa que é importante também é que na maioria das vezes esses bancos de dados, eles não estão totalmente prontos, eles vêm com algum tipo de sujeira, né? Mesmo quando é a gente que preenche, pode ser que algumas informações estejam faltando, pode ser que tenha alguma duplicação na hora de digitar,
né? Quando eu trabalhei com os dados das internações. Tem hora que a gente limpa com algum tipo de regra, automaticamente. Tem hora que a gente tem que olhar um a um. Um trabalho que a gente fez recentemente foi cruzar o banco de dados da vacina com o banco de dados das internações de Covid. Mas tinha uma situação, o banco de internações, por exemplo, teve um sábado que eu fiquei aqui olhando 900 registros, 800, 900 registros, um a um. Porque o que era que acontecia? Eu tinha que saber que tem alguns registros com nome, com CPF duplicado ou com nome duplicado. Só que eu precisava saber se era a mesma pessoa, que tinha internado 2 vezes. Porque muitas vezes as pessoas eram notificadas mais de uma vez. Exemplo, que aconteceu várias vezes. Você internou na UPA e quando chegava no Metropolitano tinha outra internação na hora da transferência. Então eu tive que olhar um a um para identificar se era a mesma internação, se era a mesma infecção por Covid. Tá? Às vezes não tem CPF, que é uma chave muito boa, porque com o CPF é difícil a gente errar. A gente pode fazer conexões de muita gente usando o CPF, mas quando tem nome, fazer conexão por nome é complicado. Porque, por exemplo, Maria dos Santos, às vezes tem 3, 4 num banco de dados que tem 15 mil pessoas. E aí eu tenho que olhar outras características, data de nascimento, nome da mãe, né, para tentar identificar, são as mesmas pessoas ou não. Se for a mesma pessoa, o nome da mãe, a data de nascimento vai ser igual. Tá? Então tem todo esse processo que a gente chama de pré-processamento. E, como vocês estão vendo, dá um trabalho desgraçado. Tá? Se o banco de dados ele é bem projetado, eu vou ter menos trabalho no pré-processamento. Tá? Mas, se não, a gente tem trabalho para limpar, para organizar, enfim. Essa etapa de pré-processamento é super importante, porque se eu não consigo pré-processar bem o banco de dados, a qualidade do meu estudo fica pior, porque os meus dados ficam piores, e mesmo que eu faça uma boa análise, do ponto de vista estatístico, tudo, mas se os dados são ruins, não tem para onde ir. Tá? Então eu tenho que identificar se tem erro de digitação, limpar, se tem outliers. Outliers são esses valores muito fora do normal. Então, por exemplo, eu olho um banco de dados e a idade tem alguém com 150 anos, está errado a digitação da data de nascimento. Tá? Então a gente tem que identificar isso tudo. O ideal é que a gente limpe, olhe, ver se os dados estão todos corretos, tentar ver se a gente consegue trabalhar com os dados mais confiáveis possível. Tá? E aí isso faz parte do pré-processamento. Tá? Algumas coisas que a gente pode fazer, às vezes a gente pode trabalhar com com umas variáveis que tem no banco de dados e a partir dali criar outras variáveis. Tá? Eu posso fazer isso usando fórmulas. Tá? Eu posso reclassificar dados, por isso que muitas vezes quando eu estou planejando um banco de dados, eu não vou atrás, por exemplo, idade não é uma informação muito interessante às vezes. A melhor informação é data de nascimento, porque com a data de nascimento eu consigo chegar na idade. Tá? Eu consigo chegar na idade de várias formas. Então, às vezes a informação que eu coleto faz mais sentido eu pegar só a data de nascimento e depois eu processo isso no meu banco de dados e avalio a idade. Tá? Então, tem informações que eu não preciso coletar. Eu vou perder tempo e eu posso, né, a partir de algum tipo de análise ou de organização do meu banco de dados ali, ou de operação que eu faço dentro do meu banco de dados, eu posso ter a informação coletada, né, sem perder tempo, coletando a informação diretamente do usuário, né, fazendo outra pergunta, perdendo mais tempo. Eu posso depois fazer algumas variáveis, e se elas está me faltando o nome da palavra, mas elas seriam como se fossem decorrentes de variáveis básicas ali que você tem no seu banco de dados. Tá? Eu também posso utilizar, né, se eu tenho informações em outro banco de dados que já está coletado, eu não preciso coletar de novo. Na nossa pesquisa, por exemplo,
eu não vou perguntar se a pessoa internou na UTI, né? Eu posso até perguntar, eu acho até vale a pena perguntar depois, mas eu tenho essa informação, tá? Mas vejam que eu vou utilizar essa informação muito mais para tentar dar mais confiabilidade no resultado, né, do que para ter uma informação. Eu até já tenho essa informação, então eu posso ou pegar informações que eu já tenho. Melhor do que pegar a vacina do paciente é ver se ela está vacinada no banco de dados, né, para não perder tempo coletando a vacina lá. E eu posso ver se essa vacina foi antes, se foi depois da internação, tudo isso eu posso trabalhar, tá? Além disso, né, como a gente já viu também, eu posso tirar dados duplicados e limpar o banco de dados. Tá? Aqui, ó, uma informação, uma demonstração de como eu posso usar uma palavra-chave, uma variável que ela é comum em vários bancos de dados, para juntá-los. Então, se eu tenho identificação do cliente aqui, se eu tenho um CPF aqui, tenho um CPF aqui, CPF aqui, CPF aqui, eu posso juntar essas informações com essas aqui quando eu quiser, tá? Eu não preciso perguntar tudo isso aqui para cada cliente, pegar todas essas informações. Eu posso pegar esses bancos de dados e juntá-los num banco de dados só, tá? Porque eu tenho uma variável que ela é uma chave e uma boa chave, tá? Os programas, né, são esses que a gente pode, esses aqui são alguns deles, né? Aqui é o R, tá? O Excel, e faltou o SPSS, que eu não botei, mas botei lá na tela anterior. Bom, vamos praticar um pouquinho? Alguma dúvida? Acho que não. Então vamos lá. Deixa eu parar aqui a gravação. Não pergunta, eu vou responder tua dúvida, depois eu vou parar, tá certo? Aí a gente volta todo mundo junto, depois eu vou compartilhar minha tela do Excel, tá? Vamos lá, quem tá com dúvida? Vai, tá? A princípio, pode ser só a entrevista ou vocês podem continuar, tá certo? Então, isso depende também de vocês, tá certo? Então, um grupo que quiser continuar, pode continuar. Inclusive, vai ter um PIBIC, né, desse projeto. Tem um PIBIC, eu coloquei 2 projetos para o PIBIC. E a minha forma de seleção, eu não tenho nenhum aluno para colocar. Eu sempre faço seleção depois dos projetos. Até para que tenha divulgo e faço. Mas nesse caso aqui específico, quem está no curso vai ter prioridade, né, no processo de seleção, na entrevista. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então vou